invention or the common property of all of us? Who owns the pig? It's about patenting, about the privatization of gene sequences. Genes on pig DNA, decoded and described by the Monsanto Corporation of America. But these genes have always been there. Will we soon be forced to pay fees for nature's heritage? It is a very, very big business plan, and it includes control of food, from the seed in the field to the fork. The politically charged patent is soon to go into effect worldwide. Christoph Zimmer, a farmer from Swabia, sees his livelihood in jeopardy. Is he soon to be prohibited from breeding pigs because their genetic material belongs to a corporation? Christoph Zimmer is now traveling through Germany with patent applications for pig genes in his briefcase. He wants to shake up the other farmers to protest against the sellout of life, as he calls it. How can someone claim a patent on something that already exists? Then he might as well apply for a patent on sunlight. Roundup é o nome comercial que a Monsanto deu ao glifosato, assim chamado herbicida não seletivo ou mata-mato, porque ele destrói todas as plantas. Vendido pela primeira vez em 1974, deve-se o tremendo sucesso à afirmação da Monsanto de que é biodegradável e bom para o meio ambiente. Esse é Roundup, o primeiro herbicida biodegradável. Destrói as ervas daninhas desde a raiz, mas deixa o solo e o osso do Rex livres de poluição. Roundup, o assassino de ervas daninhas. Roundup biodegradável. Ken Cook estava certo. A empresa foi considerada culpada por propaganda enganosa 2 vezes. A primeira vez foi em Nova York, em 1996, e a segunda, na França, em 2007. Os juízes concluíram que as frases biodegradável, deixa o solo limpo e respeita o meio ambiente eram propaganda enganosa. Segundo um especialista, um teste conduzido pela própria Monsanto provou que apenas 2% do produto havia sido assimilado após 28 dias. É por isso que a Monsanto retirou a palavra biodegradável das embalagens. Mas isso não é tudo. Muitos estudos científicos provaram que o Roundup é altamente tóxico. Por exemplo, ele provoca disfunções na divisão celular, como mostra o estudo do professor Robert Bellet. Observatório Oceanológico Roscoff, França. O professor Bellet trabalha no Centro Nacional de Pesquisa Científica e no Instituto Pierre e Marie Curie, na França. Ele estuda os efeitos do Roundup em ovos fertilizados de ouriços do mar. A grande surpresa é que o Roundup afeta a divisão celular. Vimos que o Roundup afeta um processo essencial da divisão celular. Não a divisão celular propriamente dita, mas os mecanismos que comandam a divisão celular. É preciso entender como as células se tornam cancerígenas. No início, todas as células são benignas e então, em certo momento, começam a ocorrer modificações nas células que as tornam instáveis sob o ponto de vista genético.
Essa foi a primeira disfunção que observamos no Roundup. É por isso que consideramos que o Roundup provoca os primeiros estágios que levam ao câncer. Tivemos muito cuidado em não dizer que ele não provoca o câncer, porque talvez esse câncer não se desenvolva durante 30, 40 anos. Instabilidade genética. E o câncer começou. Mas ficou clara imediatamente a importância dessas descobertas para os usuários do produto. Especialmente porque a dosagem que testamos foi muito inferior à que as pessoas usam normalmente. Sabíamos que precisávamos alertar a população imediatamente e pensei que o melhor caminho seria comunicar à administração. Então fiquei chocado, muito chocado, porque me mandaram ficar calado sobre o que está por trás dos alimentos transgênicos. Que testemunho inacreditável! A toxina do Roundup foi ocultada para não prejudicar o desenvolvimento dos transgênicos. Vamos voltar então para a criação dos transgênicos. Segundo o site da Monsanto, a soja Roundup Ready foi lançada no mercado em 1996, quando os primeiros cultivos foram aprovados nos Estados Unidos. Os agricultores que usaram essas sementes pertenciam à Associação Americana da Soja, cujo endereço está no site da Monsanto. John Hoffman é seu vice-presidente e defensor ardoroso da biotecnologia. Na primavera, eu pulverizo com uma aplicação de Roundup para matar as ervas daninhas que nascem no começo da estação. E após 6 a 7 semanas, faço uma segunda aplicação para ficar livre dessas pragas por 1 ano. Quando não havia a tecnologia Roundup e as plantações tinham ervas daninhas, precisávamos andar pelos campos e arrancá-las à mão. Era mão de obra intensiva. Agora, o sistema de soja Roundup Ready me economiza tempo e dinheiro. Sem dúvida, esta nova maravilha da Monsanto tem de tudo para seduzir os agricultores. Mas como ela funciona? Como pode uma planta de soja sobreviver às aplicações do Roundup? Essa é uma célula de soja. Em seu núcleo está o DNA que contém o código genético dos grãos. Para criar os seus transgênicos, a Monsanto rompe a barreira das espécies usando um gene resistente ao Roundup produzido a partir de uma bactéria. Esse gene é colocado em partículas microscópicas de ouro que são bombardeadas nas células de soja com uma arma. O gene penetra no DNA e dá origem a uma proteína que torna a planta resistente ao Roundup. Quando o herbicida é pulverizado nos campos, mata todas as ervas daninhas, deixando as plantas de soja intactas. É, sem dúvida, uma incrível conquista tecnológica. Mas esses grãos de soja fabricados para resistir a um herbicida poderoso vão acabar em nossos pratos. Devem ter sido rigorosamente testados antes de seu lançamento no mercado. Quem era o ministro da Agricultura naquela época? Dan Glickman, ministro da Agricultura no governo de Bill Clinton, de 1995 a 2000. Washington, D.C., Estados Unidos. O que percebi nos primeiros anos em que estive envolvido com a regulamentação da biotecnologia é que havia um sentimento geral no agronegócio e internamente em nosso governo, nos Estados Unidos, de que se você não marchasse em fileira cerrada a favor de aprovações rápidas de produtos biotecnológicos de cultivos transgênicos, então você seria, de certa forma, anti-ciência e anti-progresso. Sinceramente, acho que havia uma porção de gente no setor da agricultura industrial a quem não interessava as análises e testes que provavelmente deveríamos ter efetuado, pois tinham investido muito dinheiro nos produtos e, certamente, quando me tornei ministro e responsável pelo Departamento Regulatório da Agricultura, havia muita pressão sobre mim para não me empenhar muito no assunto, digamos assim.
Quando abri minha boca na administração Clinton, fui criticado, não só pela indústria, mas também por algumas pessoas do governo. Na verdade, fiz uma vez um discurso no qual dizia que precisávamos pensar com cuidado sobre a regulamentação dos transgênicos. E algumas pessoas dentro da administração Clinton, principalmente da área do comércio, ficaram muito chateadas comigo. Como pode o ministro da Agricultura questionar nosso regime regulatório?